Irmãos amados, vamos abrir nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, livro esse que tem sido tema das nossas EBDs nos últimos tempos. Eu te peço por gentileza que abra no capítulo 15. Eu quero ler apenas o verso 10. Portanto, por ser apenas esse verso, te peço que mais uma vez se coloque de pé. Capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, verso 10. Eu queria te convidar a lermos todos juntos esse verso, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Pode se sentar, meu irmão amado, minha irmã querida. Capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, certamente é um texto riquíssimo. O texto mais detalhado, que traz as nuances mais fortes a respeito de um tema fundamental da nossa fé cristã, a ressurreição. São 58 versos de um texto riquíssimo, trazendo detalhes como não encontramos em lugar nenhum da Bíblia a respeito desse tema. Paulo é pressionado, digamos assim, por uma igreja que duvidava da ressurreição. Por isso, minuciosamente, ele precisa trazer um texto tão extenso para explicar essa doutrina. É interessante nós pensarmos o porquê disso. Por que era importante, tão importante naquele contexto, falar de ressurreição? Aí nós nos lembramos do contexto onde estava inserida a igreja de Corinto. Um pensamento grego onde predominava a ideia de que era possível acreditar na imortalidade da alma, mas a partir do momento pensar que essa alma um dia podia se unir ao corpo, que é matéria, e essa matéria, segundo a concepção grega, é má. Isso, para o pensamento grego, era abominável. Para ficar mais claro, para a gente conseguir entender mais sobre o como era abominável para os gregos pensar em ressurreição, é necessário nós fazermos um exercício de lembrarmos lá de Atos, capítulo 17, quando Paulo está em Atenas, aguardando ali Silas e Timóteo, que ficaram em Bereia, e Paulo passeava pelas ruas de Atenas e percebia ídolos por todas as bandas. Portanto, idolatria era algo nítido para o povo grego, muito comum. Ser idólatra, se era algo comum para eles, portanto, era um assunto delicado para se tocar. Mas Paulo passeia por aquela região e vai vendo todos aqueles ídolos, e em algum momento ele descobre ali escrito ao Deus desconhecido. Existia uma estátua ali, e possivelmente o temor dos gregos em, de repente, não prestar tributo a um dos seus deuses. Lá tinha deuses para o sol, para a lua, para as chuvas, para tudo. Paulo aproveita aquela situação e, questionado lá no Areópago, ele diz assim: olha, aquela estátua que vocês usaram, colocaram o nome como do Deus desconhecido. Aquele Deus eu sei quem é o Deus que eu sirvo.
É o Deus que criou todas as coisas. Então, meus irmãos amados, preste atenção nesse texto. Paulo toca num assunto delicado, idolatria. E é possível perceber que mesmo tocando nesse assunto de idolatria, os gregos o ouvem. Ouvem o apóstolo Paulo falando. E assim ele vai discursando, indo contra essa prática, contra a idolatria. Mesmo assim eles o ouviam. Mas quando Paulo toca no assunto ressurreição, o texto nos diz que uns escarneceram, outros deixaram para lá, alguns abominaram as palavras do apóstolo Paulo. Ressurreição para aquele povo grego era algo abominável. Por isso, agora aqui em Corinto, Paulo é obrigado a se debruçar num texto falando sobre ressurreição. Nós vamos ver ao longo dessa ministração alguns detalhes sobre isso, mas especificamente eu li um verso que não fala tanto assim de ressurreição. Fala talvez no primeiro momento olhando, de um pensamento até um pouco arrogante, poderíamos julgar assim, mas nós vamos ver que não, de forma alguma, Paulo não estava sendo arrogante na sua fala. Paulo aqui nesse texto é levado a falar de si mesmo, curiosamente, falar do seu ministério, falar do seu apostolado. Por que disso? Mas pela graça de Deus sou o que sou. Por que Paulo diz isso? Irmãos amados, como o pastor disse, estamos agora finalizando o mês de janeiro, já se aproximando do segundo mês do ano, mas nesse período que vivemos aí de começo de ano, nós temos a tendência de olhar para as nossas atitudes passadas, aqueles projetos que nós não cumprimos no ano passado, aquela dieta que nós juramos que ia começar e falhou, a vida devocional que juramos ali que íamos ser mais comprometidos e não conseguimos. Prometemos nos dedicar mais na criação dos nossos filhos e, quando olhamos para trás, falhamos. Vivemos nessa tendência que talvez seja o mundo que nos imponha de prometer, prometer, prometer. E falhamos. Porque quando prometemos, depositamos a confiança em nós mesmos. Paulo aqui nos convida a compreender nossa vocação. Afinal de contas, como um pensamento reformado, olhamos para o que os reformadores disseram, ressignificaram o conceito de vocação. E se lá no passado vocação era algo entendido apenas para quem de alguma maneira exercia eclesiasticamente algum cargo, seja um padre, uma freira, algo que estivesse diretamente ligado e perceptível ao povo. Agora, na ótica dos reformadores, vocação não é apenas do pastor, não é apenas dos presbíteros da igreja, dos diáconos, mas no seu trabalho secular, você também é vocacionado a servir a Deus. E agora você é encorajado a prestar contas ao Senhor. No seu serviço, lá, seja qual for a sua atividade, você é vocacionado
você serve a Deus, você presta um serviço cristão. Isso iguala todos nós e nos traz uma concepção agora de ministério totalmente diferente. E a pergunta que fica para nós é essa: qual é o nosso ministério? Qual a importância que eu tenho lá no meu trabalho? Qual a importância que eu tenho onde eu convivo? Qual a influência que eu exerço para aqueles que estão ao meu redor? E aí então percebemos os frutos e os esforços cristãos e percebemos que por nós mesmos não vale a pena prometer. Porque falharemos, certamente. A nossa atitude deve ser de total dependência. Por isso que, seguindo essa série de mensagens, a qual se intitula A Vida Pede Mais, hoje eu proponho essa ideia. A vida pede mais dependência. Mas quando nós falamos em dependência, caímos num dilema que devemos confessar e não ser hipócritas aqui. Quanto é difícil ser dependente. Já começa lá nas idades mais menores crianças. Aquele que começa com a sua bicicletinha de rodinhas, enquanto ele está, digamos, na idade do Danielzinho, ele ainda não enxerga a vergonha perante os amigos e ele depende daquelas rodinhas. E para ele não se importa. Mas à medida que ele cresce, talvez ele enxerga a zombaria dos demais amiguinhos que vão fazer piada. Olha, ele ainda anda com as rodinhas. Aquilo passa a ser um motivo de vergonha para ele. Fato é que nós não queremos ser dependentes. Se você marca uma carona com um amigo seu e naquele exato momento ele atrasa e lá se vão 10 minutos e meia hora e 40 minutos e 1 hora. Qual é a frase que nós dissemos? Que coisa difícil é depender dos outros. Dependência. Difícil demais depender. O problema é que nós levamos isso para a nossa vida espiritual e por mais que dissemos que não, a nossa tendência é também não querer depender de Deus. É assim ou não é? Quantas e quantas vezes entregamos os nossos problemas, as nossas dificuldades em oração e tentamos por nós mesmos resolver as nossas próprias coisas. Dependência. Que dificuldade. Quantas e quantas vezes dissemos que somos dependentes dessa graça, como diz aqui no texto, que é poderosa, mas falhamos. Dissemos que ela é poderosa. Quando um dos nossos filhos está passando mal, com dificuldades, o que nós dissemos? Confia no poder da graça de Deus. Tudo vai ficar bem. E se seu filho chega desesperado em casa, que está cheio de conta para pagar e agora perdeu o emprego, o que você diz para ele, minha irmã querida? Geralmente o filho vem chorar nos braços da mãe. Confia no poder da graça de Deus. Dependa. Em outras palavras, é isso que nós queremos dizer, mas será que de fato nós cremos no poder dessa graça? Será que de fato dependemos dessa graça? Não deve ser uma vergonha para nós. Não deve ser uma vergonha para nós
depender única e exclusivamente dessa graça de Deus, porque ela é poderosa. E por que temos tanta certeza de que essa graça é poderosa? Em primeiro lugar, porque ela redefine quem somos. O que o apóstolo Paulo diz aqui, mas pela graça de Deus sou o que sou. E aí eu te pergunto, peço a você que faça uma reflexão. Você consegue se lembrar do dia, da hora que o Senhor Jesus arrancou as vendas dos seus olhos e você pôde enxergá-lo de fato como seu Salvador? Você lembra desse dia? Agora faça mais um exercício comigo. Você consegue fazer uma retrospectiva da tua vida e perceber o quanto você mudou? Desde os seus pensamentos, embora continuamos falhos, sim, mas passando pela nossa maneira de falar, atravessando assim a nossa maneira de nos comportar nos nossos trabalhos, da maneira que negociamos. Tem mudança? Se tem, de fato o Senhor Jesus te encontrou. Se não, oremos para que Ele te alcance. O apóstolo Paulo afirma, mas pela graça de Deus sou o que sou. Aqui não se trata de uma afirmação genérica, mas muito específica. E embora falemos aqui sobre salvação, agora especificamente Paulo não está falando do momento da sua salvação. Para falar desse tema tão importante, definitivamente um pilar da fé evangélica, Paulo precisava atestar, confirmar que ele era um apóstolo. Diante de um possível questionamento sobre se Paulo poderia ser ou não um apóstolo, preste atenção, irmão amado. Lembre-se de como era essa igreja de Corinto. Uma igreja problemática. Nós estamos estudando sobre essa igreja ao longo das nossas EBDs nos últimos tempos. Uma igreja que deu problemas ao apóstolo Paulo de todas as classes, seja imoralidade, seja problemas no uso dos dons, que por arrogância, por soberba, estava sendo mal administrados. Uma igreja totalmente problemática. Paulo tinha todos os motivos para se apresentar e apresentar o seu título de apóstolo para dar credibilidade na sua fala de forma arrogante. Não estaria errado. Não estaria errado do ponto de vista humano, mas não do ponto de vista de um servo de Deus. E por essa ótica, ele deixa a arrogância de lado e os trata com humildade, dizendo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Para que não fique parecendo que a sua fala é arrogante, nós olhamos para alguns versos aqui e percebemos que Paulo faz questão de dizer que o seu apostolado era imerecido. Ele diz, verso 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Paulo sabia que algum questionamento podia ocorrer a respeito daquilo que nós vemos lá em Atos 2. Para que alguém se candidatasse ao colegiado de apóstolos, era preciso que tivesse andado com Cristo desde os tempos de João Batista. Quando João Batista o batiza, Paulo não aconteceu isso com Paulo. Mas ele testifica que no caminho de Damasco, ele viu o próprio Cristo.
Por isso ele se coloca aqui como um nascido fora de tempo. E no verso 9 ele segue mostrando que o seu apostolado era imerecido. Ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E aqui, embora esse perseguir a igreja de Deus apareça de uma forma sutil, nós não podemos esquecer de quanto esse homem era perverso nessa perseguição. Nesse momento em que ele perseguia, ele já estava com cartas recebidas das autoridades, do sacerdote, para encerrar os cristãos em prisões. Em outras palavras, esse homem cultivava uma ira pelos cristãos que o deixava com sangue nos olhos. Não era uma perseguição simples. Isso mostrava que não somente o apostolado era imerecido, mas esse homem era merecedor, na verdade, de um juízo muito grande da parte de Deus. Mas, amados irmãos, é nisso que consiste a graça. Favor imerecido. Se Deus fosse olhar para a perversidade dos nossos corações, porque às vezes a perseguição que fazemos à igreja, aos cristãos, não é uma perseguição tal qual a de Paulo, que possa ser percebida. Nós perseguimos em falas. E quando fomos encontrados por Cristo, éramos também, tal qual Paulo, perseguidores dos cristãos, perseguidores da igreja de Cristo. Louvado seja Deus que nos resgatou desse tremedal de lama do pecado. Quando Paulo se diz como um nascido fora de tempo, o menor dos apóstolos, agora estamos vendo expresso no ministério de Paulo essa dependência. Por isso afirmamos hoje, a vida pede mais dependência. Dependência da graça de Deus. Diante disso, devemos refletir. Se tudo o que fazemos é pela graça, não há espaço para soberba. Não há espaço para aquela sensação de que o que aconteceu, o que foi produzido, foi porque nós somos capazes por nós mesmos de fazer. Mas porque, acima de tudo, Deus é por nós e somos inteiramente dependentes deles. Paulo não diz, apesar de tudo, consegui, mas diz, pela graça de Deus. Mas além de revelar que nós somos frutos e assim completamente redefinidos por essa graça e nunca mais somos os mesmos uma vez alcançados por essa graça maravilhosa. Em segundo lugar, nós percebemos que essa graça é poderosa porque ela nunca, jamais age de forma vã. Paulo diz, e sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Diante desse exposto, o que se acende para nós aqui é, estaria Paulo sugerindo que algo dado por Deus, uma dádiva do Senhor, recebida em nossas mãos, poderia, se em algum momento, se tornar algo vão? Seria essa a sugestão do apóstolo Paulo? Algo dado por Deus, agora recebido por nós, se tornar algo vão? De forma nenhuma. Pensar assim tornaria a graça de Deus resistível, sem poder. Mas Paulo sabia que persistir nesse erro doutrinário
evidenciaria que os coríntios nunca creram de fato. Se você perceber na sua Bíblia, você vai ver que no verso 2 desse texto, e também no verso 14, essa palavra vã é utilizada. Vã é um adjetivo, no caso no feminino, do vão, que sugere algo sem resultados, algo sem êxito. Veja comigo o verso 2, verso 1, para a gente entender melhor. Irmãos, venho vos lembrar o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui se acende um problemaço para nós, principalmente aqueles que são criados num berço evangélico, nunca se desviam. Preciso ter cuidado. O fato de estar na igreja, assíduo, presente, todos os dias, todos os cultos. O pastor te convida para os cultos, você está lá sempre. Estou dizendo que isso é errado. Mas isso, por si só, não testifica um encontro com Cristo. É possível que nós, em algum momento, tenhamos crido em vão. Por isso, Paulo coloca uma condicional. Se retiveres a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O verso 14, usando essa mesma palavra, Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé. Se nós cremos em vão, não cremos nós tanto quanto os coríntios, que a ressurreição não existiu. E se nós não crermos nesse pilar do evangelho, nossa pregação é vã. É vã a nossa fé. Mas isso se limita apenas à ressurreição? Não. Se estende para outros assuntos. Precisamos crer. Como ele diz aqui, a partir do verso 3, usando as escrituras sagradas como testemunha da sua fala. Ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Primeiro, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Para que a ressurreição acontecesse, era necessário que ele morresse. E a sua morte, ele está dizendo aqui, é uma morte vicária. Ele morreu pelos nossos pecados, tem propósito na morte do nosso mestre. No verso 4 ele segue dizendo: e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Temos que crer nisso. Se em algum momento isso está em dúvida no nosso pensamento, nossa fé é vã, nossa pregação é vã. E aquele propósito de evangelização que temos no nosso coração é fruto de uma crença vã. Precisamos ter esse cuidado, devemos crer que Cristo ressuscitou. Caso contrário, a nossa fé é vã. O fato da pregação de Paulo não ser vã ficava claro naquela igreja que é fruto dessa pregação. Falamos aqui que essa igreja era cheia de problemas, mas permanecia ali, firme, apesar de todos os problemas, apesar de todas as suas falhas, mostrando o fruto da pregação de um apóstolo servo de Deus. Apesar das suas falhas. É interessante a gente pensar e trazer essa aplicação para os dias de hoje. Como a igreja tem sido atacada.
como a igreja tem sido cobrada. De fato, irmãos amados, nós não podemos errar mais do que o mundo. Triste de nós é uma oração que diz: olha, Senhor, minha vida é cheia de pecado, me perdoa, mas eu não consigo não estar pecando. Irmãos amados, isso é uma oração triste. Vamos errar sim, vamos falhar sim, mas precisa ser um acidente na vida de um cristão na nossa caminhada de fé. E não algo recorrente. Mas apesar de tudo, vamos demonstrar falhas. Felizmente, os princípios básicos, os preceitos de Deus têm sido negligenciados. Uma fé que não expressa a vontade do nosso Mestre. Geralmente adornada por uma frase que diz sempre o seguinte: isso é normal, são os tempos modernos. E assim vamos nos acostumando com coisas erradas. E repare bem que Satanás nunca vai querer entrar na igreja, vai querer entrar na sua casa por meios enormes. Não. Ele vai buscar coisas pequenas, coisas que eu e você achamos normais. Quando vê, ele já está lá dentro, fazendo ruaça. Uma fé relaxada, uma fé que enfraquece o testemunho da igreja. Irmãos, eu ainda tenho fé que os erros da igreja são muito menores do que os erros do mundo. Mas é lógico que nós somos muito mais cobrados. Sabe por quê? Aquele teu vizinho que blasfema o nome do Senhor, pode ter certeza, ele vigia a sua vida. Está de olho no seu testemunho, esperando os seus erros para criticá-los. Por isso, parece que muito maior são os erros da igreja. Isso, ao mesmo tempo que tira de nós um fardo, também traz uma implicação severa ao povo de Deus. Nosso testemunho precisa, de fato, demonstrar a fé que professamos nos nossos lábios. O testemunho da igreja fala demais. Precisamos ter cuidado com ele. Falamos aqui, agora mais recente, de que essa graça, o poder dessa graça, não é vão. Falamos também da ressignificância que traz à nossa vida o encontro com Cristo. Percebemos aqui a fundamental dependência que devemos ter. Consagrar a nossa vida a Deus todos os dias, entendendo que sem Ele nada somos, nem nada podemos fazer. Dependência, somos dependentes. Lembremos sempre disso. E agora, olhando para essa graça e nos deleitando nela, entendendo que somos completamente dependentes, percebendo sim que a vida pede mais dependência dessa graça, passamos para uma terceira verdade. A graça de Deus é poderosa porque produz esforço e fidelidade. É claro e evidente que tudo o que fazemos de bom deve sim ser atribuído a Deus. O mesmo apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Olha, querer bem até está em mim, mas não praticá-lo.
tendência do nosso coração, que ainda sofre influências da queda, mesmo uma vez regenerados por Cristo, é desgovernar e se enveredar para caminhos errados. Portanto, o que fazemos de mal é nosso mesmo. E o que fazemos de bom não deve cultivar para nós elementos de glória própria, mas única e exclusivamente de glória ao Senhor. Paulo está certo disso e faz questão de deixar bem claro: todavia, não eu, mas a graça de Deus. Porém, irmãos amados, é importante nós destacarmos que a graça de Deus não pode ser motivo de passividade, de inércia espiritual da nossa parte. Sou salvo pela graça. Então, sabe de uma coisa? Chuta o balde, vive uma vida de pecado. Essa graça é poderosa. Não é para isso que Deus nos salva. Também não é para que cruzemos os nossos braços, porque lembra do que os textos bíblicos dizem? Bom mesmo é partir, estar com Cristo. Isso é incomparavelmente melhor. Viver é Cristo, morrer é lucro. Que bom seria já ser salvo e recolhido para a glória de Deus. Mas curiosamente, mesmo salvos, Deus nos mantém aqui, como igreja dele, para prestar testemunho, para proclamar o Evangelho, para contribuir assim com o avanço do reino do Senhor Jesus. Então temos uma missão aqui. Então essa graça de forma alguma pode gerar em nossos corações passividade. Devemos ser dedicados à obra do Senhor. Lembremos nós daquele corinho, tanto cantado pelas crianças. A formiguinha corta a folha e carrega. Me ajude aí, eu não sou muito bom na música. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Não é para isso que Ele nos salva, não é para isso que Ele nos chama. Paulo não tem receio de afirmar, a partir desse pensamento, o seu esforço. Trabalhei mais do que todos eles. Aqui percebemos agora que essa fala não é arrogante. Na verdade, ele está defendendo seu ministério, especialmente diante daqueles irmãos que eram frutos da sua pregação, que não é vã. Confiado estava Paulo que também a fé daqueles irmãos não era vã. Irmãos amados, quando estamos corretamente motivados, a graça sempre nos levará a fazer sempre mais e não menos. Porque corretamente motivados, eu não quero produzir mais para o reino de Deus, porque eu percebi que o meu irmão presbítero Francisco está produzindo. Porque eu percebi que o pastor Israel está produzindo. Se a minha motivação estiver no trabalho que os irmãos que estão do meu lado estão produzindo, quando esse irmão falhar, falharemos nós também. Se esse irmão parar de produzir para o reino, eu me contento com as migalhas que eu levo ao Senhor. Mas quando corretamente motivados, o meu foco é o Senhor Jesus, agora, quem está do meu lado não importa. Na verdade, eu vou contribuir para que ele também produza mais, porque não existe uma competição dentro dessa perspectiva de avanço do reino. Mas existe um compromisso na volta do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Claro que o esforço de Paulo é reação humana, porém é nítido o efeito
da graça. A reação humana de Paulo aqui, e que deve também estar nos nossos corações, é uma reação que responde a essa dependência de Deus. Paulo faz agora nós refletirmos num paradoxo real, presente na Bíblia Sagrada. Deus é soberano, mas nós também somos responsáveis pelos nossos atos. Você consegue explicar isso? Eu não me atrevo a explicar. Hoje vemos tantas pessoas tentando explicar esse paradoxo, presente na Bíblia, quando Jesus diz assim: olha, o Filho do Homem vai, conforme está decretado por Deus, e fica claro a soberania de Deus. Mas ele diz assim: mas ai daquele que o entregar, e aí percebemos a responsabilidade que temos. Quando nós olhamos José dizer aos seus irmãos: olha, vós intentastes o mal contra mim. Responsabilidade do homem. Mas no mesmo verso ele diz: mas o Senhor tornou em bem. Soberania de Deus. É um paradoxo presente na Bíblia. E é curioso olhar para a vida do apóstolo Paulo, um homem tão sábio. Poliglota, os estudiosos entendem que esse homem falava 4 línguas. Por uma época daquela, se hoje falar 4 línguas é algo impressionante, imagina para aquela época. Um homem de uma grande sabedoria. Um estudioso que tinha aprendido aos pés de Gamaliel, um homem importantíssimo daquela época, não se atreveu a explicar esse paradoxo. Então a nós também não compete tentar explicá-lo, mas sim sempre ir buscar responder com obediência a esse paradoxo. Senhor, eu sei que o Senhor é soberano sobre a minha vida, que o Senhor conduz todos os meus passos, mas eu também sou responsável pelos meus atos. Dependente do Senhor eu sou e preciso assim responder a essa graça poderosa. Que assim seja nas nossas vidas. Não devemos olhar para essa fala do apóstolo Paulo também e sugerir um pagamento de uma dívida moral ou mesmo uma tentativa de compensar a Deus. Podemos cair nesse erro também. Se fôssemos pagar por esse favor uma vida de 1000 anos, 2000 anos, não seria capaz de pagar, por mais piedosa que essa vida fosse. Então, a resposta a essa graça, a contribuição, o nosso esforço cristão nunca deve ser olhado por nós como uma tentativa de compensação a esse favor. Paulo estava certo disso. Seu esforço não é causa dessa graça, mas é resultado dela. Precisa ser assim na nossa vida. O esforço cristão que nós prestamos ao Senhor, os nossos frutos devem ser glorificados, o nome do Senhor. A nossa vida deve ser um eterno tributo, sempre a glória de Deus, nunca, jamais, uma tentativa de compensar a Deus por esse favor. Toda a obra pertence a Deus, do começo ao fim. Paulo está declarando que desde o seu chamado, passando pelos seus esforços e frutos do seu ministério, tudo isso é obra de Deus, em favor da Igreja de Cristo. Assim, Paulo não poderia reivindicar glória para si. Mas em outro momento também os coríntios não podiam rejeitar o seu apostolado, pois rejeitá-lo seria também rejeitar a própria ação graciosa de Deus. Nessa trama, nesse amarrado que faz o apóstolo Paulo com as letras, ele traz o veredito importante para o seu apostolado, não por vaidade, para dizer que era um apóstolo, mas, acima de tudo, para dar credibilidade a um assunto tão importante, pilar da fé cristã. Agora,
Os coríntios se deparam com uma teia muito bem tramada e são obrigados a aceitar esse apostolado e, ao mesmo tempo, entender que eles são graça de Deus, frutos desse ministério conferidos pelas mãos de Deus ao apóstolo Paulo. Fica claro para nós que a graça nos chama à diligência, não à acomodação. Graça não é desculpa para uma preguiça espiritual, ela nos move ao serviço fiel e assim se acende um questionamento. Como tem sido o nosso serviço cristão? Tem sido um serviço, de fato, afinco, compromissado com o Senhor? Ou tem sido acomodado aos trancos e barrancos? Fiz mais que o irmão que está do meu lado. Tá bom. Fiz mais do que eu fiz semana passada. Tá bom. Irmãos amados, é possível que em algum momento da sua vida você produza mais para o reino, em outros menos. Compromisso não está no número, nem na quantidade daquilo que você produz para o reino, mas no foco, naquilo que é o combustível para que você, de fato, contribua para esse reino. Crescer, avançar, triunfar. Qual é o nosso foco? Se for pautado em dependência de Deus, da sua graça, com certeza, o nosso foco é o Senhor Jesus Cristo. Devemos trabalhar muito e, ao mesmo tempo, descansar corretamente. O trabalho de Paulo é intenso, mas ele não carrega peso de glória. Ao mesmo tempo, também não carrega peso de culpa, porque, afinal de contas, nós somos ferramentas. Devemos entender isso. Perdão. Irmãos amados, sabe aquele crente que reclama de tudo? Tudo está ruim. E o erro nunca está nele. Sempre está nos outros. Sabe, irmãos, lembremos nós do que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo. Por quê? Sou manso, sou humilde, de coração. Aprendei de mim. Por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O que o Senhor Jesus quer dizer para nós? Irmão amado, se esse jugo que você diz estar sobre seus ombros te faz ser um crente arrogante, te faz achar que você trabalha mais que todos os outros, coloca no seu rosto um olhar de tristeza, aquele camarada cri-cri, chato. O Senhor Jesus está dizendo, olha só, esse jugo não foi eu que coloquei nas seus ombros. Você que achou um jugo pesado e colocou e se intitulou que é você que está fazendo errado. O jugo do Senhor Jesus é suave. O fardo de Cristo é leve. Se a sua caminhada cristã tem sido pesada, se o seu serviço cristão tem sido motivo de cansaço, se você não tem encontrado alegria em servir ao Senhor Jesus, se a sua alegria não está em contribuir para que esse reino avance, se em algum momento dessa caminhada você se tornou um reclamão que tudo está ruim,
dá uma olhadinha nos seus ombros. Talvez esse jugo não tenha sido o Senhor Jesus que colocou nos seus ombros. Meus queridos irmãos, hoje nosso foco foi falar dessa dependência. Somos completamente dependentes do Senhor. Devemos depositar nossa confiança nisso. Não podemos esquecer hora nenhuma. Dependentes, acima de tudo, dessa graça poderosa que redefine quem somos, que mostra para nós que essa graça não se torna vã. Antes, produzimos muito mais, e mais, e mais, e mais, não para nos gloriarmos em nós mesmos, mas para que depositemos nós glórias ao Senhor com a nossa vida. Os nossos frutos. Nosso testemunho. A nossa vida como um todo. Somos totalmente dependentes do Senhor. O poder da graça de Deus é manifesto em nós através do sacrifício do seu Filho. Filho de Deus. Sermos frutos, produzirmos outros tantos, trabalharmos para que o reino avance, buscarmos com fidelidade uma vida de santificação. Tudo isso só é possível porque um dia Cristo nos salvou do tremedal de lama do pecado. Louvado seja Deus por isso. Irmãos amados, que sejamos dependentes do Senhor. A vida pede mais. Dependência dessa graça poderosa. Curve sua fronte, quero orar com você, meu irmão amado, minha irmã querida, Pai amado.